Olá, queridos alunos. Hoje falaremos um pouco sobre legislação em geral relacionada à nossa disciplina. Bom, primeiro é importante lembrar que não só as legislações relacionadas diretamente ao setor alimentício, como as provenientes da Anvisa e do MAPA, têm que serem aplicadas. Por exemplo, normas regulamentadoras da segurança do trabalho também devem ser aplicadas nos sistemas de produção de alimentos, como as normas de EPI, de equipamento de proteção individual, PPRA, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO, de Saúde Ocupacional, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, que tem um anexo exclusivo para máquinas para panificação e confeitaria, e também questões ergonômicas, tá? Principalmente porque o trabalho, por exemplo, em padarias, é muito realizado em pé, certo? Então, há normas específicas sobre o trabalho que é realizado em uma determinada posição, sentado, em pé, entre outras questões posturais e ergonômicas. Então, tem que ser muito mais abrangente do que as legislações específicas dos órgãos regulamentadores de produção de alimentos. Existem várias legislações, vou citar aqui algumas, tá? E algumas nós vamos dar destaque. Nós temos desde normas básicas para alimentos, sobre alimentos e resíduos na coleta seletiva, cardápios, exposição de cardápios e anúncios publicitários, o decreto muito legal que é de 2001, que ele trata sobre a proibição do emprego de bromato de potássio em qualquer quantidade nas farinhas, no preparo de massas e produtos de panificação. É bem importante ela por dois pontos principais. Que ela não permite quantidade nenhuma. Geralmente, os aditivos e coadjuvantes de tecnologia utilizados no setor alimentício, eles sejam permitidos, há um limite, a grande maioria deles de uso. Você pode utilizar, mas está aqui a quantidade, a concentração máxima que você pode utilizar, para que ela não cause nenhum dano à saúde do consumidor. E o bromato, ele não tem uma quantidade, certo? O que é o bromato? Antes de 2001, o que acontecia? O bromato, ele, ao ser adicionado no pão, por exemplo, ele proporcionava aumento muito grande do volume da massa. Né? Então, como o pão ele era vendido por unidade, então você não tinha o padrão de pãezinho de 50 gramas. Tá? Você tinha uma unidade de pão em que era basicamente só a casca e pouquíssimo miolo, certo? E como era vendido na unidade, isso gerava um rendimento muito grande. Então, estava se utilizando em excesso o bromato de potássio, o que pode causar danos à saúde do consumidor. Tem também a, a 12560, que dispõe sobre a utilização de água filtrada na produção de pães. E aqui só mostrando, é um decreto bem pequenininho, aquele 10.273 sobre o bromato, que ele diz, no artigo 1º, é proibido o emprego de bromato de potássio em qualquer quantidade nas farinhas, no preparo de massas e produtos de panificação, certo? Então, ele estabelece e proíbe a utilização do bromato de potássio a partir de 90 dias após a divulgação oficial deste decreto. Nós temos também legislação sobre a responsabilidade técnica do local de produção, sobre a adoção de gêneros alimentícios, produções com produtos que podem ter alguma dispensa de registro. Nós temos também portarias, por exemplo, como essa do Instituto Nacional de Metrologia, Normas e Qualidade, que dispõe sobre comercialização de pão francês, de sal, com a pesagem na frente do consumidor. Nós temos também as portarias e as normas regulamentadoras sobre rotulagem de produtos embalados,
que servem também para qualquer produto alimentício, e também a portaria sobre comercialização de pão francês, a 63, que ela está aqui, que ela diz o quê? Pontos principais. Ela diz no artigo 1º que o pão francês ou de sal deve ser comercializado somente a peso à vista do consumidor. Parágrafo 1º. O preço a pagar pelo quilograma do pão francês ou de sal, grafado com caracteres de dimensões mínimas de 5 centímetros de altura, que é para ficar visível a grande maioria da população, né, que não tenha problema de visão, mas mesmo os que tiverem, é mais fácil de visualizar, se tiver pelo menos esse tamanho. Deve ser informado em local de fácil visualização pelo consumidor. Por isso, quando você vai comprar o pão, tem lá escrito quilo do pão, R$13, R$10,90. Então, é obrigatório ter essa informação. A balança também tem algumas características específicas. A balança para esse tipo de pesagem deve possuir no mínimo essas características. A divisão igual ou inferior a 2 gramas, ou seja, aquela divisão entre a pesagem da balança tem que ser no mínimo de 2 em 2 gramas. Tem que ser menor do que 2 em 2 gramas. Então, ela não pode pesar como algumas para carne, por exemplo, que elas só pesam a cada 5 gramas. Então, se você adicionar 2 gramas, ela não vai mudar o visor, ou numeração do visor. Quando o que você adicionar der 5 gramas de diferença, ela contabiliza e o visor aumenta o valor. Aqui não, aqui tem que ser no máximo de 2 em 2 gramas, no máximo de 2 em 2 gramas. Então, a cada 1 grama, a cada meia grama que aumentar, o visor muda de indicação do valor pesado. Ou seja, ela tem que ser bem precisa. Tem que ter também essa balança, a indicação da massa medida, o peso e o preço que o consumidor vai pagar. São aquelas que têm mais de um visor, certo? Num, você tem o quilo, o peso do quilo, o outro você tem quanto está sendo pesado e, por último, você tem o valor total a pagar. Outras legislações, tá? As de condições higiênico-sanitárias, que são gerais para todos os estabelecimentos industrializadores ou produtores de alimentos. Nós temos também a liberação de alguns aditivos, proibição de outros aditivos, tá? Se a gente for falar aqui um por um, a gente não termina a disciplina. Também as regulamentações de boas práticas de fabricação, de padrões de identidade e qualidade. Temos também resoluções sobre parte de tabela nutricional, tá? Não é porque o produto é vendido a granel que não tem que estar disponível para o consumidor a tabela nutricional. Aprova também RDC, que aprova o regulamento de fixação de identidade e qualidade de pão. Nós temos também critérios gerais de materiais de embalagem e equipamentos em contato com o alimento. Essas resoluções que determinam que tipo de aço inox pode ser utilizado, que tipo de plástico pode ser utilizado para contato com o alimento. Nem todo material vocês sabem, né? Como nós já vimos em embalagem. Existe processo de migração de substâncias, então existe um limite de substâncias que podem passar da embalagem para o alimento e nem todas as substâncias podem ocorrer essa migração. E as que podem têm que ter uma quantidade estabelecida na legislação. Então, quanto menos inerte, quanto menos migração tiver, ou seja, quanto mais inerte for o material, de melhor qualidade ele é, tanto de durabilidade como não prejudica a saúde do consumidor. Tem também regulamento que dispõe sobre as embalagens plásticas em específico, tem as metálicas, tem as de papel, tem as sobre tintas que podem ser utilizadas na rotulagem desses materiais, entre outros. Existe também os regulamentos sobre procedimentos operais padronizados e rotulagem obrigatória rotulagem nutricional de alimentos embalados, que é obrigatória, que é a 360 de 2003. Bom,
Façam os exercícios, enviem suas dúvidas e até mais.